Muito boa noite, seguidor do esporte! Seja muito bem-vindo ao Multiverso Esportivo, a resenha mais maluca do esporte, do podcast, tudo que você já viu. Galera, a gente já teve aqui comediante, pra quem é das antigas vai lembrar, pioneiro ali caminhando no projeto, vai lembrar que a gente teve um humorista, depois a gente teve uma Miss Mato Grosso do Sul, a gente foi pra trabalhar um pouquinho na nossa área, voltamos com um cronista que vocês sabem que é muito polêmico, que é daqui, que é o Thiago Lopes de Faria. Na semana passada nós tivemos o Cleberson, aliás, o Cleberson, parabéns, tá? Foi realmente fantástico, muita gente parabenizou pelo seu trabalho. E hoje temos um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar, eu vou dar boa noite pro meu parceiro de bancada. Boa noite, Emerson Brito! Tamo mais uma vez, Lucas. Já estamos. Quem não acreditou, errou, hein? Já estamos no terceiro. Já estamos no terceiro. Já superamos a outra marca. A outra marca. A outra foi 2, nós temos 2 episódios, ficamos um ano, passamos 3, já quebrando o recorde. Muito em bom. 2 meses. Já entramos em outro universo que a gente não sabe qual vai ser. Universo. Mas boa noite, é um prazer estar aí, Lucas, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Que a resenha seja top. Isso mesmo. E Bora. O convidado dele é isso. Bora MS. Que é ele, você já tá acostumado. Todo dia, de segunda a sexta, ele apresenta a TV Guanandi, meu colega de emissora. Boa noite, Bruno Calegari. Que honra tê-lo aqui no Multiverso. Valeu, boa noite, Lucas. Boa noite, Emerson. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Satisfação é toda minha de estar aqui com vocês. E confesso que eu pensei um pouco antes de vir aqui. Porque quando o Lucas me convidou, ele falou, Bruno, vamos lá, o projeto a gente fala de esporte. Eu falei, cara, tem uma pessoa que entende abaixo de zero de esporte, sou eu. Aí ele falou, não, mas a ideia é essa mesmo. Eu falei, então vamos, não tem problema. Obrigado pelo convite. Que isso, mas pode ficar tranquilo, você joga beach tênis. A gente conversou no bastidor, ele joga beach tênis. É beach tênis, papá. Nossa. É de vez em quando. Só não comprei o Renegade ainda. Ainda não. Galera, quero mandar um salve aqui pro Gabriel, nosso colega também de emissora lá, tá com a gente todo dia lá, o nosso menor aprendiz, sempre não dá uma força aí. Olha, o Gabriel, que ele trabalha lá, tem que ser promovido, hein, Gabriel? Tamo junto, não perde um multiverso, tá sempre aqui. Quando ele não assiste ao vivo, falou, vou assistir depois, bacana demais. Vamos começar então a falar pra quem não lhe conhece, né, Sim. Bruno? Conta um pouquinho da sua história, como começou a sua trajetória na comunicação, pra galera que quer conhecer um pouco mais de você. Cara, na verdade eu comecei na comunicação muito cedo, né, aos 12 anos de idade, lá em Carapó, né, eu sou carapoense, nasci lá e boa parte da minha vida vivi em Carapó. E eu desde pequeno eu sempre fui muito de conversar, de falar, e aí meu pai tinha um amigo ali que tinha um programa semanal ali na rádio, e aí ele pegou e falou assim, cara, deixa eu levar o Bruno lá no programa, porque eu sempre fui aquela criança que não estava no meio das crianças, eu estava no meio dos adultos. Porque eu queria estar conversando, queria estar perguntando o que eu achava a conversa do adulto. Curioso. Muito mais legal do que as crianças. E aí foi quando eles me levaram pro rádio e aí eu comecei a participar, meio que tipo a Maísa quando começou no SBT, sabe? Eu só falava praticamente a hora certa no programa, e aí Ficou lá só pra falar a hora certa. Falava a hora, sabe? Era o menino da hora, então entrava assim, nossa, você fala a hora, e não podia falar errado ainda. E aí depois disso eu fui pegando gosto pela coisa, então desde os 12, 13 anos de idade eu nunca mais parei na comunicação, eu vim até no rádio só até meus 21, e aí com 21, 22 anos eu comecei na televisão, né? Mas não tem histórico na família, não tem comunicador na família, não é uma coisa que já vem de berço, né? Muito pelo contrário. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, e ele chegou a me dar uma chuteira e tal, meu pai é santista. E aí ele me deu Santista. Ele me deu a roupa do Santos e tal, não sei o que, vai lá, filhão. Tinha tudo pra ser jogador. Não tinha nada pra Tinha ser tudo, jogador. tinha chuteira, tinha meião, tinha a esperança uniforme. do pai. A esperança do pai. A esperança, tudo. Mas, cara, eu nunca levei jeito. Mas não tinha futebol. Exato. É igual eu também, tinha tudo pra ser Cara, jogador. e aí não dava, não rolava, eu não conseguia, não tinha domínio de bola. Eu lembro uma vez, num campeonato, cara, a gente morava num clube, lá em Carapó,
E meus pais, a gente morava lá dentro, tinha uma casa dentro do clube, e meus pais tocavam a lanchonete que tinha no clube, né? E tinha uma escolinha lá, e eu, nesse tempo, eu tava tentando ainda jogar. E eu Isso, lembro... futebol de campo mesmo. Futebol de campo mesmo. E aí eu lembro, cara, que ia ter um campeonato lá, e os clubes, outros clubes participavam e tal. E aí eu não ia jogar porque eu não tinha condição de jogar, né? Eu não tinha jeito, eu não tinha habilidade, né? Se colocasse eu pra gandula, eu errava ainda a minha função. Pegar a bola pro time errado. E aí, cara, eu lembro que foram lá me chamar porque tava faltando um pra jogar no time. Sempre, Falou, né? cara, se não tem tu, vai tu mesmo, né? E eu fui. Aí eu falei, beleza, o que eu tenho que fazer? Aí falou assim, ó, você vai ficar de zagueiro. Não. Falou, ó, hora que a bola vir, você só chuta ela pro outro lado. Cara, e eu falei, beleza, né? Tá bom, minha função. é chutar a bola Instrução pro outro fácil. lado. É, Fácil, foi. né? Beleza, não deixa a bola passar. Se for só isso. Se for só isso, tava fácil. Cara, coitado, o menino veio com a bola. E eu olhei pra aquela bola. Eu falei, bom, a missão é não deixar a bola passar. Cara, e meti a bicuda. Só que eu errei a bola, acertei a canela do coitado. Nossa O senhora. menino caiu, seu rolando, não sei o que. Um Beleza. bicudão. Um bicudaço. E aí, cara, aí tomei um cartão ali, né? Beleza, tal, tomei um cartão amarelo. E aí o jogo continuou e tal, cara. Passou uns 10 minutos, volta esse menino de novo com essa bola. Aí eu olhei bem pra ele de novo. Falei, pensei, mas vai vir mesmo? Cara, dei outra bicuda na canela dele. Mas não foi na maldade, foi porque eu não tinha habilidade. Mas jogou ainda? Não foi expulso, não? Aí eu fui expulso. Ah, não, É, aí- E o menino foi. Cara que o é menino, árbitro, né? Duas vezes aí foi expulsão. Aí professor. e não o dá. menino Ajuda foi. aí, professor. Tiraram o guri lá, coitado, com um calo desse tamanho na canela. E com gelo e tal. Eu acho que o menino deve me odiar até hoje. Mas enfim, nunca E tive. foram seus 10 únicos minutos de futebol. Exato. Aí depois disso eu falei, ó, pai, não dá, cara, não tem jeito pra isso, não tem habilidade. E eu admiro quem joga futebol, né? Porque, cara, parece fácil, é só correr e chutar. Muito pelo contrário, você tem que treinar N habilidades ali, raciocínio, visão de campo, tempo de bola. Pô, nunca que eu ia dar conta. Eu falei, não, eu vou falar que é mais fácil. E É, falo até hoje. Mas eu me identifico muito com a história do Bruno contando, não sabia dessa história, logicamente. Mas eu me identifico muito porque quando eu era moleque, meu pai também, né? Falou, pô, queria que o moleque jogasse bola e tal. Porque meu pai, ele jogou, né? Ele jogou, não foi profissional, né? Jogou na base ali e tal, tinha um projeto. Aham. Apesar dele jogou também basquete, né? Mas é engraçado que ele fala que eu começava, eu era pequeno e eu queria fazer gol. Eu não Aham. queria habilidade. Eu pegava a bola, eu chutava, tinha um banquinho aqui, sabe aquele banquinho de praça? Aham. Meu pai jogava a bola, eu queria acertar entre o vão do banquinho Sim. de praça. Era isso que eu queria fazer. Pra gritar gol. Não, fazer gol. Ah, tá. Aí meu pai colocou na escolinha e ele falou, cara, larga a mão de marcar, tu vai ficar lá na frente, eu fazia futsal, né? Vai lá na frente, tu vai ser pivô, tu vai conseguir marcar meia quadra pra frente. É só tu se posicionar bem e fazer gol. E aí eu na escolinha me dava bem, fazia gol. Até o professor me elogiava porque eu chutava, tinha coragem, né? Ele não tem habilidade, pra ser bem sincero, não tem habilidade. Mas eu gosto dele, ele chuta de esquerda, não tem medo de arriscar, faz gol, se posiciona bem. Então era basicamente, como eu não tinha muita habilidade, e eu também começava, só que a única diferença é que a minha linha foi pro lado do esporte, né? Narrava e tal. Tem uma pessoa muito legal aqui, ó, tá mandando um beijo, irmão, amo você. Você conhece a Milena Milena Galeri? A minha irmã, Milena É Calegari. Calegari. É, minha irmã. É sua irmã, tá na audiência aqui, Tá mano. assistindo um salve. também. Ela não tem o que fazer, ela fica tá lá sem fazer nada. Aí ela fica assistindo, minha irmã. Minha irmã também é outra que não faz nada da vida. Não faz uma academia, não corre, não caminha, nada. Você falava, Milena, vamos, ela não. Tem que correr, tem. Ah, não vai, não. E você também fazia corrida, a gente ficou sabendo aqui que você fazia Cara, corrida. eu corria, porque assim, eu corria com meu pai, inclusive, porque meu pai tem uma habilidade e um fôlego que é incrível, assim. Meu pai já tá no auge dos seus 60 anos, mas ele tá aproximando dos 60, só que ele joga no meio da molecada. Ele joga no meio da gurizada, assim. Parece meu pai. E é muito legal. Eu falo, putz, cara, que massa, que disposição que você tem. E ele corre pra caramba, assim. Meu pai dá uns tirão aí e ele vai embora.
E eu corria, quando morava em Carapó, eu corria com ele. Legal. Né? E fui pegando o hábito e tal, não sei o quê. Aí depois que eu saí de Carapó, aí eu relaxei de vez, né? Aí corro lá de vez em quando. Esse ano eu não corri. Corre de correr como você. Ele Eu corre. corro de correr. Ele corre de correr, galera. corro de correr. Corre de corrida. E a gente falou no início que ele joga o beach tênis. Isso. Da Aham. onde saiu o beach tênis, cara? Por que beach Cara, tênis? na verdade foi assim, eu olhei, eu tenho uma dificuldade com esporte que você tem a primeira, porque eu tenho medo de machucar. Então assim, tudo que é tipo de esporte, futebol mesmo, pô, você sabe que você Muito tem contato direto. Apesar que e esse não é tal. um problema pra você machuca as pessoas. Ninguém quer jogar Não, contra ninguém você. quer Porque jogar você contra vai você. chutar Na hora a que vem, fala, pessoa. "Ô, porque Não. Vai pro... Joga no nosso time. É, que vai deixa bicudar o quieto, deixa adversário. Mas assim, eu sempre tive medo, eu sou muito medroso pra isso, cara, machucar e tal. Eu nunca quebrei nada, sabe? Nunca. Às vezes fala criança, Graças a né? Deus. Eu sempre fui uma criança medrosa quanto a isso. Então, tipo assim, cara, a tipo de brincadeira eu cuidava porque eu tinha medo. Eu falava, cara, mas deve doer pra caramba. Então eu sempre tive esse receio. O beach tênis, quando começou o auge, eu acho que eu tava em São Paulo, morando em São Paulo. Começou o auge do beach tênis. Eu fiquei um ano morando no interior de São Paulo. E aí eu falei, cara, eu vou ver como é que é. E eu me identifiquei por quê? Porque eu gostava de jogar tênis de mesa, ping-pong. Ah, Né? legal. Eu, quando era moleque, eu corria de uma ponta a outra da mesa, porque eu era pequeno, jogava com os adultos. Legal. E tinha essa habilidade. Então, acho que foi aí que eu me identifiquei. Eu falei, cara, bolinha, raquete, pá, beleza. Tá um na toque moda, pra é lá, legal. tá na pá. moda, é legal. Eu falei, pô, vou lá tentar. E aí, eu fui fazer uma aula experimental, o professor falou, cara, você já praticou algum esporte com raquete e tal? Eu falei, cara, eu jogava tênis de mesa, ping-pong e tal. Participei de campeonatos, inclusive. E aí, ele falou, cara, você tem facilidade. Eu falei, opa, graças a Deus, que eu tenho facilidade em alguma coisa, né? E aí a possibilidade de machucar alguém já era menor, a possibilidade de eu me machucar também era menor, e aí eu fui. E aí peguei o gosto pela coisa, falei, areia e tal. Mas aí também eu traumatizei, o dia que eu tava fazendo uma aula e o professor, eu joguei uma bola curta, e ele foi, cara, ele pulou meio de peixinho assim, e a raquete travou na areia. E o ombro dele, plá. Cara, e aí eu já falei, eu não pulo mais de peixinho, não cabe, não vou. Cara, a hora que eu vi ele caído assim, aquele ombro levantado, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, e agora? Machuquei. Mais um. Mais um. Mais um. Não tem o que O problema fazer. sou eu. Aí ele, não, calma, beleza, de boa e tal. Chamou um outro lá tirando terra. Eu falei, eu nem vou encostar, vocês se viram com isso aí. E foi, cara, voltou no lugar, aí tiveram que chamar a ambulância, levou pro hospital, etc. Aí é o medo de machucar. Então, Não, mas assim. isso não é com você, porque quando eu assumi o concurso numa escola estadual, primeira aula que eu cheguei na escola na Moreninha, fui dar futebol. Os moleques já brigaram lá, deu confusão, machucou. O coordenador já fica. Primeira aula, o professor incompetente, né? Sim. Segunda aula, falei, não vou dar futebol, vou dar basquete. Ah, não deu, foi lá, não sei o que, bateu o dedo, vai o outro, já tem que chamar o pai. Segunda aula. Terceira aula, vôlei, varará, machucou o terceiro. Falei, na quarta aula eu vou dar peteca. Não tem como machucar peteca. Mas dito e feito, o guri foi subir na rede, os dois pularam, um pisou no pé, torceu o tornozelo. Então tem como machucar. de qualquer jeito. Não tem, não adianta. Aí na quinta aula eu falei, vou dar dominó que ninguém vai machucar. De fato, ninguém machucou. Quando eu tô na outra sala, chega a diretora. Tem um aluno machucado. Eu falei, como assim? Era dominó. Não, ele foi dar um tapa no guri que tava na janela e o vidro tava quebrado, cortou a mão. As 5 aulas seguidas machucou. O problema é a educação física e o esporte. Exatamente. Sempre tem um jeito. Sempre tem um Não é jeito. com você. não, Exatamente. tudo Agora, a raquete e o ombro é inédito. Eu nunca tinha visto Cara, isso, eu nunca ouvi falar disso. verdade. Não, e o negócio Caraca, que eu fiquei assim, velho, que loucura. eu fiquei impressionado, porque ele falava muito, ele falou, gente, cuidado, na hora de você pular, justamente, porque às vezes a bola vem muito curta, pra você não travar a raquete. Falou, cara, se a raquete travar, solta. Ele falou, porque é teu ombro que tá em jogo. E ele fez tudo aquilo que ele na verdade, ele não fez aquilo que ele falou que era pra gente fazer. Você vê, então... Você chegou a competir, beach tennis? Não Só cheguei a Pelo competir. lazer mesmo. Não, Só só lazer. por lazer, assim. Corrida também só por saúde. Mas isso Por- começou é. quando? Na pandemia? Beach tênis? Não, o beach tênis começou tem... Acho que deve ter uns
3 anos atrás. 3 anos anos atrás, É. mais ou menos, que eu Que comecei. foi realmente depois da pandemia que deu Que um deu o boom, boom, né? exato. Que daí começou a virar moda, todo mundo praticando e tal. Falei, pô, cara, que legal. Tênis, já me chamaram várias vezes, mas aí é o receio da quadra, entendeu? Eu sim, vejo ali, eu piso, falo, cara, né? piso, escorregar, sei lá, não Sabe. chegar. Eu já falo, não, já não vou. Você acompanha algum esporte? Alguma coisa? Cara, quase nada. Assim, eu acompanho o que eu vejo um pouco de notícia e tal, mas falar que eu paro pra assistir. A única vez que eu paro pra assistir é quando é Copa do Mundo. A gente vai ter um Rachelengue depois perguntando sobre isso. Que aí, assim, eu Não sei gosto se de. você fez. Você fez não, né? Da Copa? É. Dos jogadores, não. Não, da Copa e Olimpíada. Eu esqueci. Não, mas podemos perguntar. Podemos perguntar. Mas É. Olimpíadas também eu acho legal, assisto legal. algumas coisas assim que eu Aqui acho do nosso bacana. Rachelém, quando a gente abriu agora, já puxa Ah. o gancho pra puxar o assunto. Você prefere Copa ou Olimpíada? Cara, eu acho que Olimpíada. Eu acho que a Legal. Olimpíada é porque assim, daí você tem uma diversidade de modalidades, de categorias e tal, eu acho bacana. A Copa, eu acho que fala muito claro, do futebol é a essência brasileira, Certo. Sim. né? Mas eu acho que a Olimpíadas, ela proporciona dar oportunidade para várias pessoas, para vários atletas. Eu acho que ali a gente começa a ver uma diversidade gigantesca do esporte, porque às vezes as pessoas pensam, por exemplo, nós estávamos falando aqui antes, cara, laço comprido é um esporte que é muito forte aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, você vê que são coisas que as pessoas falam, cara, isso daqui... Às vezes eu descobri que cabo de guerra é esporte também. É esporte. Eu falei, aliás, cara, eu não sabia. aliás, não só é esporte, para um toque curioso, como é um dos primeiros, né? Porque assim, os Jogos Olímpicos começa com Atenas, né? Com a Sim. Grécia Antiga. E você pode ver que é um esporte que, tipo, é um puxando a corda do outro. Então, se você Exato. pensar em termos, se você contextualizar pra guerra, o contexto histórico, faz todo sentido Faz ser um todo esporte. sentido, exato. Tipo, eu sou a Grécia, você é a Itália, eu quero te derrubar, entendeu? Exato, Então, e esse é o aí eu negócio. falei, cara, que negócio doido, uma brincadeira que a gente fazia. Então, assim, muita coisa, esporte, enfim. Aí, mas a Olimpíada eu acho que ela é mais emocionante. Eu gosto também. Eu também acho. Ó, a Celina tá perguntando aqui, ó, quais os conselhos para iniciantes? Acho que ela deve estar tocando aí no ponto do beach tênis, né? Que é o que a gente tá falando agora. Cara, só vai. Só vai, Só né? vai. Não compra raquete primeiro porque é caro. Sim. Você Né? não tinha um conselho melhor, não? E o problema é ir, entendeu? O problema é. Cara, só vai, assim. Eu acho que... E outra coisa, se você vê que não tem habilidade, faz igual eu fiz, tá? No futebol. Não tinha habilidade, falou, não tenho habilidade. Não insiste naquilo que você não adianta. É. Se você não tem jeito, fala, bicho, não vai. Não vou. E futebol, não tem habilidade. Zero. Eu não sei bater balãozinho, cara. Então a dificuldade. Não, gigantesca. isso é mentira. Porque outro dia a gente Não, gravou foi ele na batendo cagada ele aquele balãozinho dia. lá. Foi passar pro Júnior Dário, ele fez uns 5 balãozinhos. Você vai falar, Foi. joga aí! Jogou. Falei, pô, o cara Foi na habilidade, sorte. sorte. Na sorte, foi na sorte mesmo. Falei, caramba, o Foi cara na é bom, hein? sorte, Mas enfim, quer começar, começa. E se vê que não deu bom, já larga a mão também. Larga a mão também. Não perde tempo. Mas é legal você tocar nesse ponto das Olimpíadas. Pra mim é sempre muito difícil, igual você falou. Mas eu acho que a gente tava comentando isso com o Kleberson semana passada. Eu acho que a diferença da Olimpíada pra Copa do Mundo, no sentido do Brasil, é que geralmente as pessoas só acompanham as Olimpíadas, só acompanham os esportes porque é a Olimpíada. Você tá Sim. representando o país na principal competição mundial. Exato. E muitas vezes tem esportes que, tipo, eu sou um exemplo, eu muitas vezes fiz isso. Hoje em dia eu tô passando a acompanhar mais. Pô, tá, o cara é medalhista olímpico, mas por quê? Porque, assim, o cara ser medalhista olímpico, só do cara estar numa Olimpíada já é um negócio impressionante. Ele já tem que Sim. estar entre os melhores do esporte dele. Sim. E muitas vezes a gente tem um problema no Brasil de não ter incentivo. A gente comentou isso de questão de política. A gente tava falando aqui que na questão do atletismo. O Kleberson, que é atleta, falou, cara, você pratica atletismo, Emerson? Não. Você pratica atletismo, Lucas? Não. Cara, é a base pra tudo. Você vê o centro, você vê a cultura na Alemanha. Os caras têm uma visão diferente do esporte. Já Sim. ensina a criança desde pequeno a fomentar. Não deu pro futsal, você vai fazer outra coisa. Sim, e eu lembro até você falando, Lucas, eu lembro, acho que teve um ano
da escola, porque eu sempre estudei em escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. E aí o professor teve, eu acho que um bimestre que ele passou lá sobre atletismo, cara. E a gente foi dentro das condições do que tinha uma caixa de areia lá pra gente correr, fazer salto. Legal. Cara, legal, sabe? Eu Legal. falo, cara, você tem muitas opções pra Legal. fazer. Então, assim, de fato, eu acho que o poder público precisa ter esse olhar, sabe? Levar o atletismo de fato pra dentro das escolas, construir centros olímpicos, porque você dá oportunidade, você transforma vidas, histórias, né? E você leva o país para um outro patamar quando se fala de esporte, né? Não é só o futebol, não é só o vôlei, não é só o basquete, né? Você tem tantas outras opções que eu acho que você pode, cara, transformar a sociedade como um todo, né? E colocar essa gurizada. Nós estamos falando aí de uma sociedade cada vez mais... a sociedade brasileira está envelhecendo e a sociedade brasileira está ficando mais obesa, sedentária, sabe? Então tudo isso, se você levar para dentro da escola, putz, você vai transformar o futuro da geração. E assim, pegando já esse gancho, justamente na questão de você ser comunicador, ser jornalista, o ponto do esporte, a gente pensa muito esporte na questão do alto rendimento, né? Ah, o cara quer ser jogador porque o cara... É uma ilusão, muita a criança quer ser jogador. O cara quer ser o Cristiano Neymar, Ronaldo, quer ser o Neymar. E a gente sabe que é tipo um número insignificante isso. Sim. A realidade é o cara jogar pra ganhar um salário, um pouco mais que isso, jogar num time grande. Não é uma realidade pra todo mundo. Sim. E a gente tem um problema com isso também, porque como a gente não tem uma cultura de esporte, de ajudar os nossos atletas, claro, a gente tem programas até no Bolsa Atleta aqui no estado, enfim, tem alguma coisa, mas é muito pouco ainda pra ajudar, pra tipo, fomentar o cara vai olhar hoje, a gente tem vários atletas que o cara, eu quero conhecer, igual você tá falando, você começou você dá jeito pra tênis de mesa. Aham. Quando você descobriu isso? Cara, eu era... Você jogava no recreação, no colégio? Porque lá no clube onde a gente morava, tinha uma sala de jogos lá e tinha o tênis de mesa. Então, assim, cara, eu quando eu não tava na escola, eu tava jogado dentro do clube lá, meus pais trabalhando. Ou eu tava na sala de jogos, ou eu tava na piscina, fiz natação. Então, tipo, natação. Assim, natação, outra coisa que eu lembrei aqui agora. Legal. Natação. Então, assim, o tênis de mesa foi porque meu pai tinha uma habilidade pra jogar e ele falava, cara, vai, joga. Ele sempre me incentivou, sabe, assim, faz alguma coisa, né? Tipo, pô, isso aqui e tal. E aí eu jogava com ele e jogava contra outros adultos, porque eu sempre queria jogar com gente melhor do que eu pra eu poder aprender mais. Então eu sempre apanhava, eu sempre perdia. Aí eu começava a ganhar, e ganhava uma, ganhava outra. Mas eu tinha meus 14 anos de idade quando eu comecei no tênis de mesa. 13 anos, 14 anos, era molecão de tudo. Mas tava ali aprendendo. Eu olhava meu pai, jogava assim, aí eu jogava aqui, né? Vinha com a bola cruzada. Eu me amarro, é um esporte que eu gosto pra caramba, cara. Aí o que ele Paro fazia? pra assistir. Ele, até hoje ele faz isso. Ele trocava de mão. Ele tirava a raquete da mão direita, jogava na esquerda e batia de volta. E aí eu falava assim, cara, eu quero fazer isso, eu acho isso muito legal. Nunca consegui. Mas e aí ele fazia eu correr de um lado pro outro. Então ele pegava a bola aqui, meu pai ele é mais baixinho, né? Ele é mais e tal. E aí eu mandava de sacanagem na outra ponta, ele só trocava aqui e vinha com a outra mão. Então isso pra mim me encantava. Eu falava, olha a magia do esporte, né? Que não é só você jogar e competir, mas é a questão da habilidade, de você se superar, de você desenvolver novas técnicas. Então, enfim, desde moleque eu tinha essa identidade aí com o tênis de mesa. E, assim, a gente começou a falar de política pública, assim, eu acho que eu vou bater muito, a gente falou com o Kleber sobre isso, falamos com o Thiago sobre isso. Saiu uma pesquisa recente no Campo Grande News que Campo Grande é a penúltima capital de cultura do país. Nós somos a penúltima federação de futebol do Mato Grosso do Sul, não temos handebol, nós não temos nenhuma outra modalidade. O que você atribui isso? Eu acho que eu vou perguntar para todo convidado. Por que Mato Grosso do Sul tem essa dificuldade na cultura, no esporte? Eu acho que fica um pouco na comunicação. Acho que talvez a música sertaneja seja o único ponto fora da curva disso, que a gente tem o Michel Teló, tem o Luan Santana. Mas por que o restante a gente não consegue? Você que está no meio da mídia...
É falta de mídia? É falta de política pública? Porque a gente também tem os mais buracos do país? O que é que a gente... O que você pensa Cara, eu acho pra que... sair do multiverso esporte e entrar no multiverso E aí assim, sociedade. vamos olhar não só para o cenário estadual, mas a gente reflete isso a nível de Brasil. Dá voto. Você entende? Bom ponto. É assim, é um investimento que você faz. É igual falar em educação. Nesse país se discute muito sobre investir na educação. Não, porque educação. Se investe de fato mesmo o tanto que se fala. Porque o tanto que se prega sobre educação no país, nós já éramos para estar anos-luz na frente. Nós éramos para ter uma sociedade não tão machista, não tão violenta, um povo mais com base de conhecimento, né? Sem tantas pessoas analfabetas, sem tantas pessoas fora da escola. Então, assim, quando você olha para isso, aí você vê que algumas coisas não vão para frente enquanto o sistema não mudar de fato, né? Investir no esporte aparece em que ponto para a sociedade? A cada 4 anos. Entende? Então, assim, é uma situação muito complicada. A hora que a gente entender que nós precisamos colocar pessoas no poder público, eleitas, que não estão preocupadas em construir uma história de poder, e aí você puxa isso no país... Sim, um legado, né? Cara, sim, um legado, sabe? Vamos fazer, cara, vamos fazer. Eu vou peitar isso daqui, vou fazer, porque eu acredito nisso, né? Então eu vejo que falta um pouco desse olhar do poder público, de falar assim, olha, eu não estou preocupado com o voto. Por isso que eu falo, tem que acabar a reeleição. Estende o mandato, acaba a reeleição, pronto, acabou. Meu amigo, entra quem realmente quer fazer alguma coisa, de fato. Não se preocupar em perpetuar no poder, né? Então acho que falta um pouco desse olhar, sabe? E não é só, e aí Mato Grosso do Sul, a gente tem, culturalmente falando, nós somos um estado mais novo, né? A gente, em várias áreas você vê que Mato Grosso do Sul fica atrás em muitos pontos, né? Por quê? Porque nós somos um estado novo, a gente tem uma cultura um pouco diferente, mais interiorana, né? Aquilo mais talvez tradicional, e a gente precisa quebrar isso, sabe? Furar essa bolha de fato, né? E ver que o que é tradição no Brasil? Futebol. E ainda assim a gente não consegue desenvolver muito bem o futebol aqui, né? A gente não tem. É um subproduto. Exato. Então, assim, é furar essa bolha de fato e falar, cara, o esporte ele transforma. Não hoje. Daqui 5, 10 anos. Ele vai transformar. Ele vai fazer. Você estava falando de Cuiabá, do estádio, né? Quanto tempo? Ah, mas por que vai se construir? É o que eu falo. É uma briga que você tem que comprar, porque isso vai refletir a longo prazo. E aí você tem que vender essa ideia para a sociedade, entendeu? Só para quem não pegou quando a nossa conversa foi em off aqui, a Arena Pantanal é construída em 2014, quando não existia nenhum time de Mato Grosso nas divisões principais. Sim. E o estado do Mato Grosso sabia onde eles iam chegar. Ninguém sabia, mas eles sabiam. Hoje a gente tem dimensão do que o Blairo Maggi na época estava planejando. Eles sabiam que daqui. E talvez, aí a gente tem que ser justo, o tanto que o André Putinelli brigou pelo estádio aqui. Sim. E a gente não entendia, a gente foi meio pelo oba-oba, e ele apanharia igual ele apanhou com o Aquário. Uhum. E hoje o Aquário é o que é, e eu tive agora, mês passado, foi a primeira vez que eu fui no Aquário, nunca tinha ido, eu levei o Caio Martins, o mágico stand-up. Eu quase chorei lá dentro. Não, é muito porque bonito. Eu tive orgulho da minha cidade, foi a primeira vez que eu tive orgulho do meu estado, tipo, caraca, minha cidade tem algo que é... Sim. Acima de... O Caio de Incrível. São Paulo falou assim, mano, Incrível. já andei o Brasil inteiro, o que tem aqui é incrível. Então, Exato. acho que falta isso, entendeu? Eu acho que assim, é olhar, é pensar longe, não é no imediatismo. Porque no imediatismo a gente consegue fazer pouco. Aí eu resolvo aqui agora, mas e depois? Vou pegar um exemplo de Campo Grande, buraco. Qual que é o imediatismo? Tapar o buraco. Mas você tem que tapar o buraco. Beleza. Só que qual que é a solução a longo prazo? Cara, é arrancar o asfalto,
recapear, é organizar, é fazer uma obra grande, por exemplo, para acabar com os alagamentos. Mas aí é um investimento. Eu entrevistei o André Putinelli, o ex-governador, lá no Tereré, lá no Bora. E eu falei pra ele, assim, o senhor se arrepende? Ele falou, não. Ele falou, os mesmos que me batiam lá atrás, hoje ficam me puxando meu saco. Ele falou, mas por quê? Porque eles não entendiam a finalidade daquilo. Ele falou, apanhei muito, mas... Demais. Demais. Você é mais novo. O que o Putinelli apanhou, assim, foi um negócio foi surreal. Surreal. E aí as pessoas precisam entender. Fala assim, olha, é que o que eu tenho? Só pra descortar Sim. aqui, na época, pra quem é mais novo, tem que construir hospital. Irmão, o dinheiro que do aquário não é pro hospital. As pessoas, elas não conseguem entender que existe diferenças. E o que esse homem apanhou não foi uma coisa assim. E aí, na entrevista, ele até... Eu lembro que ele comentou, e eu não tô defendendo aqui, tô trazendo um relato do que ele trouxe. É história. É história. De fato. Ele pegou e falou assim, Bruno, na época, para se construir o hospital, era lá 100 e tantos milhões. 80 milhões, 100 milhões, 150 milhões, se fosse equipar tudo. A época, né? Foi o que ele disse. Ele falou, isso era o que nós gastávamos 1 mês e meio na saúde do Estado. Ele falou assim, então se você fazer o comparativo, não era um dinheiro tão alto, mas falavam, tem que construir hospital. Só que o recurso para a saúde é uma coisa, o recurso para a educação é outro, o recurso para o esporte é outro. E para manter um aquário é outro. Exatamente, totalmente diferente. Então assim, eu acho que... bem menor. Bem menor. Eu acho que Campo Grande ganhou muito com isso. Né? E é de fato aquilo resume no que nós estamos falando. É pensar a longo prazo. Né? Qual é a cidade que nós queremos, qual o país que nós queremos daqui 20, 30 anos. E você que é da crônica, o que ele falou de buraco na asfalto? O que tem mais no campo da Moreninha? Responde pra mim essa, Severo. O que mais tem dentro do campo da Moreninha? O Severo sabe bem o que tem muito lá no campo. O que, pra galera que não conhece? Tem buraco. Não, mas quando a gente fala, a gente vai fechando um círculo, que aqui hoje muito forte, que eu não sei se você acompanha, é o futebol amador, o terrão. Terrão. Sim, terrão. O terrão é buraco. Nós vivemos uma cultura do buraco. É inacreditável. É surreal. É surreal, Severo. Não dá, cara. É surreal, é muito pobre. Aí eu tive, quando você fala de política, eu até queria, Pedro, se quiser vir aqui, a gente queria debater isso. Eu tive na audiência pública, eu Thiago Lopes, falei, pra que você quer reformar o Morenão? Sério mesmo? É isso o seu projeto? É porque fica aquela impressão, parece que é alguma coisa que é do avô, que tem uma... Porque aquilo não existe mais. Então, assim, o mundo hoje é arena. O São Paulo não quer mais o Morumbi. O São Paulo não quer o Morumbi e nós queremos o Morenão. A gente fica preso a umas coisas nesse estado que, assim, eu não sei. Por isso que eu vou perguntar para todo mundo para ver o que as pessoas pensam e por que a gente não rompe isso. E tocando no ponto, só pra gente finalizar a questão política, esporte e a importância disso, você comentou a questão do voto, né? Uhum. Quem que vai apoiar o esporte na campanha pra fazer isso, pra ganhar voto, né? E aí você pensa que, assim, de fato, a gente vê que tem muitas campanhas, né, pra fazer tal coisa, mas que você não vê qual que é o legado. Por exemplo, a gente tem Copa do Mundo, beleza. Cuiabá é um bom exemplo do que se faz, mas Brasília tem um estádio que recebe jogos que vão de fora pra lá, entendeu? Assim, Olimpíada, cara, eu falo por experiência própria. Eu narrei nos Jogos Escolares Brasileiros, cara, eu sei que muito daquelas crianças não vão se tornar um atleta, mas a experiência, sim, é pra vida. É pra vida, cara. De 12 a 14 anos, aquela molecada tava jogando o esporte, representando o estado, porque é só um colégio que vai representar o estado, com exceção à cidade sede, que tem, além do estado, tem a cidade sede. Mas, cara, você imagina, não só daqui, o moleque tá a gente tem várias histórias, tem um time que foi jogar, que, cara, era lá do Amazonas, cara, pra chegar em Manaus, os caras 3 dias de barco, avião pra ir pro Rio de Janeiro. Cara, tu imagina eles chegarem lá e jogarem o esporte deles numa estrutura daquela olímpica. Sim. Porque é o legado que ficou pra cidade. Mas o que a gente faz com esse legado? Eu falo assim, o país, infelizmente, ele perde muitas oportunidades.
né? E olha só como é que é engraçado, como você vê que é possível fazer. É possível. Pô, nós fizemos uma Copa do Mundo aqui. E vamos ter outra ano, daqui 2 anos, feminina agora. O feminino. 2027. Exato. Pô, construíram esses... arrumaram dinheiro pra fazer. Se teve superfaturamento, se não teve, é outra discussão. Outra discussão, isso. É isso que as pessoas também não conseguem separar. Não conseguem coisas. separar Uma isso. coisa, outra Uma coisa, coisa, outra outra coisa. Exatamente. Pandemia. Nunca se teve tanto dinheiro pra saúde. Quebrou o país? Não. Não quebrou. Aí eu fico pensando, por que não faz isso no... Por que, assim, tem que esperar acontecer alguma coisa, né? Vamos fazer pra mostrar, fazer bonito, pra receber. Cara, Pro nós mundo, temos, pro mundo, nós temos que pra fazer pra gente, nós. nada. Exato. Por que a gente não Gostei. faz pra nós? Exato. Aí, tipo assim, nós vamos receber um evento. Ponto é esse. Não, vamos mostrar bonito. Pega a COP30. Sim, agora em nós Pará. vimos, o que nós vimos na imprensa, arrumaram a cidade, organizaram, montaram estrutura e tal. Peraí, no dia... E pra nós? E o paraense pra que você, tá lá? E o exato. cara de Belém que vive lá? E aí é não é assim? questão de direita, Maquiagem? de esquerda, Exato. não é de centro, não é questão ideológica, entenda isso. Não é questão de lado, de partido. Isso. É uma questão de cultura, de essência, daquilo que nós queremos. Por que é tão fácil fazer quando a gente vai... É aquela história, a gente arruma a casa para receber a visita. Exato. Mas no nosso dia a dia, Muito às bom vezes a isso. gente não arruma. Cara, a casa é minha. Eu preciso ter ela bem pra mim. Não é? É lógico. É um troço muito doido. É igual a cultura de... Às vezes o pessoal fala comparar a mãe, quando é pequeno e tal. Se é o filho do outro que derrama em cima da mesa que é visita, não, tá tudo bem, deixa eu limpar. Mas se é meu filho, eu dou bronca, eu xingo, às vezes eu dou uma chinelada. Pá, não, pera lá. Eu preciso tratar primeiro bem quem é de casa. Então, o país precisa tratar bem os brasileiros. O estado de Mato Grosso do Sul precisa tratar bem o sul-mato-grossense. O Campo Grande precisa tratar bem o campo-grandense. E assim sucessivamente. Já vou abrir o gancho pra gente entrar, talvez dá pra gente falar um pouquinho de comunicação. Claro, com ele. claro. Quando a gente tá falando disso, eu vim falando com o Lucas que Mato Grosso do Sul, acho que as pessoas locais, elas não entenderam ainda o poder da rota bioceânica. Sim. A gente É um precisa bom falar ponto. mais sobre Isso. isso no nosso estado. Uhum. E as fronteiras vão ser rebentadas. Eu gosto de dizer que as fazendas, as porteiras serão rebentadas. Porque isso aqui, o final do ano que vem, 27, nós vamos ter paulista, paranaense, mato-grossense, chinês. Isso aqui vai virar é a expectativa. Uhum. Como isso vai impactar e como você vê o papel da comunicação disso, vocês que estão na mídia hoje, para a gente fazer essa transformação de cultura, de esporte dentro do nosso estado? Como que você vê hoje, porque até a Band é uma grande incentivadora, tá criando-se canais, Cazé, Esportes, o SBT trazendo. Como que você vê isso para uma mudança de cultura, trazendo do país para o nosso estado, pra gente, já que a gente fez a mesma analogia antes? Olha, é um choque de realidade e desenvolvimento que as pessoas não têm, justamente o que você falou, a dimensão do potencial que isso daqui vai virar. Chegam a falar de 20% do Porto de Santos em Mato Grosso do Sul, correto? Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar. 20% do Porto de Santos passa a vir pra cá agora. Cara, é Porto muita Murtinho. coisa. Muita E coisa. assim, absurdo. é uma coisa absurda. E o que acontece? Hoje é uma realidade. Você não tem mão de obra suficiente para a demanda do que tem de vaga no mercado. Mato Grosso do Sul é um estado pouco populoso, né? É pouco populoso. Então o que acontece? Tem muita gente, hoje mesmo, foi um técnico de uma operadora instalar uma internet lá em casa, e eu falei, cara, o sotaque é diferente. Eu falei, de onde você é? Ele falou assim, eu sou do Acre. Eu falei, cara, eu acho que você é o décima pessoa do Acre que eu já conheci ao longo desse ano que tá aqui. Ele falou, cara, tem muita gente lá que veio pra cá. E por quê? Em busca de oportunidade. Então o que acontece? O estado, a gente tem as pessoas daqui que infelizmente não tá dando conta de atender toda essa demanda e tá vindo gente de fora. E isso é bom também. Por quê? Porque faz a gente abrir o olho e falar, opa, peraí, eu não posso deixar todo mundo pegar o nosso espaço aqui, então eu preciso me preparar, preciso me capacitar, eu preciso, enfim. E eu acho que de fato
a gente percebe o poder público falando um pouco mais sobre a rota, só que nós como imprensa precisamos levar isso para os municípios junto com o poder público e falar assim, gente, se prepare, porque esse negócio, na hora que estiver funcionando, você precisa estar preparado para atender, porque senão vai vir alguém de fora e vai tomar o seu lugar e vai sair na frente. Então assim, nós vamos dar, e espero que isso de fato aconteça, nós precisamos dar um boom na qualidade das nossas rodovias, porque senão vira um caos isso daqui. Sim. Nós precisamos dar um boom na qualidade de mão de obra. Nós precisamos dar um boom nos investimentos e o empresário poder entender. E aí é o papel do poder público pegar e chegar e falar, cara, vamos viabilizar financeiramente para você ter uma linha de crédito, enfim. Eu acho que as pessoas não têm a dimensão ainda do que isso vai virar. Eu tava esses dias, eu gosto de pescar muito na região de Porto Murtinho. E lá, eu percebi que lá as pessoas estão atentas. Ah, que legal. Lá Isso é você tem um grupo de mulheres, mulheres empreendedoras da rota bioceânica. Elas se reúnem, debatem, discutem aqui que vai precisar aquilo outro, que não sei o que. Que ali vai ser a porteira, né? É a porteira, onde você vai passar pra lá e pra cá. Então lá existe uma estrutura. Só que de lá pra cá, meu amigo, isso vai impactar em Campo Grande também. E aí a gente vê muitas indústrias que estão montando no interior e a capital perdendo pro interior e muito na industrialização. Você vê que eles estão indo pro interior do estado. Aqui nós vamos ser um grande polo e centro de logística. E nós vamos precisar de pessoas capacitadas para isso, né? De grandes espaços para se instalar. E aí você fala do esporte. E aí você fala da educação. E aí você fala da segurança pública. E aí você fala da saúde, porque você vai estar em contato direto com a Ásia, de uma forma muito mais próxima, né? E você vê essas discussões. Só que eu acho que precisa chamar de fato as pessoas e a imprensa entrar com muito mais força em cima disso. Porque, meu amigo, trocar o pneu com a roda andando é muito mais difícil. E aí nós vamos ter muito trabalho. E começou. Semana passada, Severo, esse fenômeno começou. Vejo pouca gente falar sobre quem que subiu esse ano pra Série A. Quem subiu, Lucas? Remo. Não. Mato Grossense. Bataguaçu. Bataguaçu. Primeiro ano na Série B. Já subiu para a primeira divisão. Ninguém tá falando. Que é ali, verdade, né? Divisa com São divisa Paulo. com São Paulo, ó. É o novo polo, rota da celulose. Parou pra pensar nisso, Severo? Ninguém falando do Bataguaçu. Todo mundo falando de Pantanal. Oi? Laranja vai chegar. Os times daqui, presidentes daqui, se não acordarem, serão engolidos por times da rota. E você falando isso, não se... Fábrica de amendoim também, verdade. E não se assuste se em 2, 3 anos a gente tiver um time de Porto Murtinho já subindo para a primeira divisão com força total aqui. As porteiras estão sendo rompendo aqui. E aí o que acontece? Quando você tem uma rota dessa, você tem fluxo do quê? De empresas e de grana. E a gente sabe que para manter o esporte você precisa de grana. Sim. E aí começa a aparecer empresa querendo investir, querendo aparecer, querendo... E aí, meu filho, você vai ver com o negócio... Olha que troço louco que nós estamos falando. Olha que troço louco. Nós estamos linkando a rota bioceânica com o esporte. Mas essa é a ideia do multiverso. Você entendeu? Você entende? Não. E assim, é o que as pessoas não conseguem entender, cara. O isso tanto do negócio que fala, cara, o que isso pode virar? Exato. É muito doido. É muito doido. Cara, é que abrir a cabeça e falar, meu, estamos preparados? Não. Precisamos. Porque senão a gente vai ser engolido. Exato. Antes da gente chamar aqui o nosso segundo bloco, né? Eu quero mandar um alô pro Ellison Nantes. Você conhece muito bem ele. Grande bolão, meu garotinho. Bolão, preparador físico, tá sempre na audiência, obrigado. Ele tá mandando vários alôs aqui, vou ler as mensagens dele, tá bom? Abraço pessoal, abraço ao Lucas, meu amigo Lucas e meu amigo Emerson, professor Bolão. Estamos aqui prestigiando a live, parabéns, irmão. Sobre o que você falou sobre tratar bem os brasileiros. Eu estava em um clube ganhando 2.000, fui campeão da Série B. E ano passado, 3º lugar na Série A. Mas quando vão pagar 8.000, traz de fora. Não tem respeito e nem valorização. Tocou num ponto que é real, de fato.
Mas é a realidade. Infelizmente, a gente faz bonito pros de fora. E esquece tratar bem aquele que tá dentro de casa. É uma realidade. E aí eu vou te falar, você sabe por que a grama do vizinho ela é mais verde? Que a gente perde o tempo olhando pra do vizinho e esquece de cuidar da nossa. E tem um ponto que o Severo tá mandando aqui no PV, antes da gente ir pro último bloco. O governo prepara uma lei de incentivo dessas empresas para pagar incentivos fiscais aqui no MS. Queria que você comentasse sobre isso também um pouquinho. Vou repetir a pergunta. Tá? Repete, por favor. Governo prepara uma lei de incentivo dessas empresas, que a gente está falando da Rota Via Oceane, para pagar incentivos fiscais aqui no MS. Incentivo ao esporte? Incentivo fiscal. Tipo Lei Rouanet, Tipo Lei Rouanet. Tipo a Lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao Existe esporte. Lei de incentivo ao Lei esporte. Rouanet e a Lei do esporte. Do esporte. Cara, Redução fiscal. porque Isso. na verdade, assim, ao invés de você... Eu acho que isso traz um resultado mais rápido, Sim. né? Porque ao invés de você mandar pagar esse imposto pro governo, vai lá, sabe lá Deus quando que esse imposto vai voltar, você fala assim, amigo, é o seguinte, é a mesma coisa do imposto de renda, quando você pode doar direto para uma instituição. Sim. Você já vai ter que pagar, então faz o seguinte, deixa eu fazer a roda girar mais rápido, Sim. vou pegar esse dinheiro, destino para vocês aqui, beleza? Vocês aplicam aí, manda bala, governo, desconta aqui, já tá tudo certo. É isso que funciona. Eu acho que isso é fundamental, né? E a gente tem que buscar cada vez mais levar esse tipo de incentivo. Olha, destina tantos % aqui, direto, se você quiser destinar, porque, claro, respeitando todo um critério, toda uma questão documental, para você não ter nenhum tipo de a gente sabe do jeitinho, né, brasileiro, que é o que lasca o Brasil. Isso é importante para fazer as coisas andarem mais rápido, sabe? Eu acho que isso traz um... Incentiva também. Incentiva, desburocratiza por um lado, né? E você consegue fazer o dinheiro chegar na onde ele deve chegar de forma muito mais rápida, né? Eu acho que isso é importante, é fundamental. E se o poder público tiver a opção de fazer isso, faça. Porque o resultado ele vem mais rápido. Você vê de fato aquilo acontecendo, né? E por um lado também é um pouco triste, né? Porque você vê que a gente acaba não confiando tanto, né? No sistema que funciona hoje. Falar, eu vou mandar esse dinheiro, vai subir lá pro governo federal, do governo federal até descer pro governo estadual, do governo estadual para ele mandar pro município chegar na... Já foi. E com isso a gente vai dar uma pausinha rapidinha, vamos chamar um intervalo rápido e a gente volta com aquele momento que você mais está esperando. É o Racha Elenco. É na sequência depois do intervalo. Fica aí, não sai daí não, já já a gente volta.